Oi pessoal, eu sou a Fabi do Cada Dia Um Conto. E eu sou o Matheus da Sociedade Literária. Hoje nós estamos aqui, nós dois, para falar sobre um grande livro da literatura nacional, Dom Casmurro, do nosso querido Machado de Assis. Bom, Machado de Assis foi o que fundou a Academia Brasileira de Letras, né? É o nosso grande escritor. Muita gente ainda tem preconceito um pouquinho com os clássicos nacionais, por falarem que são difíceis, que são chatos, mas eu peço que você aí dê mais uma chance para Dom Casmurro, que é um ótimo livro. Primeiro eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu joinha, que é muito importante para a gente, para o crescimento do canal, para a disseminação da leitura. Então não esqueçam, comentem, quem já leu, quem não leu, tem que ler, não pode deixar de ler, que é um ótimo livro. Bom, vamos começar. Aqui nesse livro, Machado de Assis conta a história do Dom Casmurro. Ele vai começar a narrar a história desde quando ele era criança até os 55 anos, onde ele começa o livro. Ele está num trem e começa a lembrar da sua infância, da sua adolescência, e ele começa a contar a história. Esse livro, ele é muito falado, é muito comentado pela pergunta: Capitu traiu ou não Bentinho? Mas eu acho que não tem só isso nesse livro, né? Ele aborda muita coisa. Esse livro foi escrito com muita ironia, com muito humor, com linguagem, com uma metalinguagem, onde o autor fala com o leitor o tempo todo, que isso é muito gostoso quando a gente lê, né? A gente se sente ali na história, com o autor se dirigindo a palavra a nós leitores. Ele foi inspirado num romance de Otelo, de Shakespeare. O romance de Otelo é um romance onde um casal se casa e um grande amigo do casal se apaixona pela esposa do amigo. E ele acaba influenciando o amigo a acreditar que a esposa o traiu. E o amigo acredita, mata a esposa e depois descobre que ele não foi traído. Então aí Shakespeare acaba fechando essa história. Já aqui, em Dom Casmurro, Machado de Assis deixou uma obra aberta pra gente. Por isso a pergunta: Capitu traiu ou não Bentinho? Isso é uma obra de 1899, né? Até 1960, essa obra era considerada como um romance de traição. Até que uma estudiosa do livro, uma americana, Helen Code, ela estudou o livro e colocou a incógnita, que Capitu não teria traído Bentinho. E no livro todo nós vamos ter vários indícios, né, Matheus? Que sim, ele traiu ou não traiu. Eu acho que Capitu não traiu Bentinho. Bom, no meu ponto de vista, Capitu traiu Bentinho. A obra ela vai muito, como já foi mencionado, muito além de um romance. Ela trata de aspectos da natureza humana e psicológica, tanto de Capitu, do comportamento de Capitu, inserido naquele contexto, quanto do comportamento de Bentinho, obcecado pela ideia de que Capitu tenha ou não traído ele, né, com seu amigo. Mas eu acho também uma ideia um pouco machista, né, Matheus? Porque Bento Santiago era muito ciumento, era doente de ciúmes, então ele narra o livro, né? Quer dizer, ele é o narrador. Quer dizer, então é pouco provável que ele esteja falando total verdade no que ele conta, né? Afinal, ele está com 55 anos, ele detalha, conta detalhes que talvez ele nem mesmo se lembre. Mas é o que ele nos conta. Sim, mas durante a leitura do livro você não vai encontrar nenhum aspecto que leva a crer que Bentinho ele era um machista. Não existe nenhum aspecto que leva a essa conclusão. Mas a época já leva. É apenas o contexto em que ele está inserido que nos leva a concluir isso. Porém, através da visão de Bentinho, nenhuma coisa leva a concluir que ele era machista. Ele estava em uma relação com Capitu, e o que ele narra são aspectos dessas relações interpessoais entre ele, o seu amigo Escobar, entre Capitu e entre a mulher de Escobar. Então, são essas relações que são narradas. E que não leva a concluir que existia um machismo por parte de Bentinho. E ele teve uma figura materna muito presente na sua vida, né? Que era sua mãe. Bom, a história ele começa contando que Pedro, seu pai, casou com a Glória.
E após o casamento, Glória engravidou e teve um aborto. E ela, como tinha um sonho de ter um filho, depois do aborto, fez uma promessa que se ela conseguisse ter o filho que ela tanto queria, ela ia torná-lo padre, iria enviar ele para o seminário. Foi aí que nasceu Bento Santiago. E ela já, ele nascido desde criança, tinha esse propósito, levar Bentinho para ser padre. Nesse âmbito familiar, aparecem outros personagens, como José Dias, que era um agregado da família, quer dizer, uma pessoa que não tinha nada com laços de sangue, mas que era uma pessoa pobre, que acabou indo morar com eles, que era uma família de classe média alta. E José Dias era um agregado, que acabou sendo um conselheiro familiar. Tudo que se passava na família, José Dias opinava. E eles levavam muito a sério na palavra de José Dias. Até que com 5 anos, o Bentinho perde o pai, o Pedro. E a Glória fica sozinha. E como naquela época não se podia morar com um homem sozinho, né? Só ela e o José Dias, ela acaba levando o tio Cosme e a prima Justina para morar com eles. Aí se torna uma família maior. E quer dizer, todos aqueles familiares em torno de Bentinho, né? Que acaba crescendo um menino mimado, caprichoso, individualista. E tudo que se decidia naquele âmbito familiar era com o aval do José Dias. E um dia, já na adolescência de Bento Santiago, ele pega a mãe e José Dias conversando sobre a promessa, que ele teria que ir pro convento, pro seminário, desculpa. E José Dias fala para Glória assim, que já estava passando da hora de Bentinho ir para o seminário, já que ele estava de namorico com uma vizinha, que se chamava Capitu, uma linda menina, que era de uma família pobre, que morava vizinha à casa deles. E Bentinho, ouvindo essa história, ele mesmo não sabia que ele estava apaixonado por Capitu. Essa conversa que o levou a crer que ele estava apaixonado e que ele estava namorando. Quer dizer que Bentinho nem tinha noção do que estava acontecendo naquele momento. E aí ele escutou aquilo e acabou realmente tendo a certeza, não, estou apaixonado por Capitu. Aí começa a relação que vem de infância deles, de brincadeiras, de crianças, para um certo namoro. E Capitu, uma menina muito bonita, como dizia José Dias, com seus olhos de ressaca, encanta a todos, como encantou a Bentinho também. E Bentinho acaba indo para o seminário. E lá ele encontra uma pessoa que acaba sendo o seu melhor amigo para a vida toda, que é Ezequiel. E eles se tornam amicíssimos lá, né? E um dia, numa conversa particular entre os dois, Bentinho acaba confessando a Ezequiel que não quer ir para o seminário, não quer ser padre, que ele tem um amor lá fora esperando ele, que é Capitu. E Ezequiel também diz que não tem vocação para aquilo, que também não quer ser padre. E os dois acabam ali se tornando melhores amigos. E Ezequiel acha uma saída para Bentinho. Né? Bentinho tinha que ter uma saída para não virar padre, já que a mãe tinha feito uma promessa, e a mãe, como muito, muito católica, muito religiosa, tinha medo que se não cumprisse, perdesse Bentinho. E Ezequiel fala para Bentinho, olha, você fala para sua mãe que necessariamente não é necessário que você seja o padre. Ela pode muito bem adotar uma criança, pagar seus estudos e mandar para o seminário. E Bentinho, voltando à casa dela, fala com José Dias, que é o conselheiro da família, né? E José Dias, como é meio que, vamos dizer, puxa-saco, né? Ele acaba tentando jogar para todos os lados. Ele acaba convencendo Glória que isso seria uma ótima saída. E Glória, também mais velha, não queria ficar sem o seu querido filho, seu único filho, acaba adotando uma criança que manda para o seminário. E Bentinho acaba se aproximando cada vez mais da Capitu. E ele escolhe fazer direito. Vai para São Paulo fazer direito. Ezequiel vai junto, ajuda ele. E no retorno, eles acabam se casando. Ele se casa com Capitu e Ezequiel se casa com Sancha, que é a melhor amiga da Capitu. Então, se formaram 2 lindos casais, né?
Dois lindos casais e com uma grande amizade envolvida entre eles. Sancha e Ezequiel acabam tendo um filho, mas Capitu e Bentinho não conseguem. Eles não conseguem, a Capitu não consegue engravidar, não se sabe por que motivo. E é aí que começa a desconfiança do Bentinho. O fato do filho do Bentinho, provavelmente o filho do Bentinho e a Capitu, ter uma aparência igual a do seu amigo Escobar. É aí que ele começa a perceber isso, e a desconfiança do leitor sobre Capitu ter traído ou não começa em torno disso. Ademais, tem outros fatos também, como o comportamento de Capitu no enterro de Escobar, o fato de Escobar ter morrido, e antes dele ter morrido, ele queria dizer algo para Bentinho, que ele não conseguiu dizer, e você consegue perceber que o que ele queria dizer era bastante constrangedor para ele. Ele tentou uma vez se reunir com o Bentinho para falar isso, só que Bentinho notou que ele estava se comportando de maneira diferente e não conseguia falar o que ele queria dizer, e ele acabou dissimulando o ato e indo embora. Então ele morreu com uma ideia fixa, o Escobar. Nesse ponto que vem a dúvida do livro. O livro é em aberto, a pergunta em questão é se Capitu traiu ou não Bentinho, mas como ele disse, tem vários indícios a favor e contra, e agora eu vou colocar, porque eu tenho quase certeza que Capitu não traiu o Bentinho. E alguns dizem que traiu, né? Então agora nós vamos fazer um julgamento da Capitu, né? Aqui é uma questão mais de evidências. O que vai falar mais alto aqui são as evidências. É claro que o argumento de se traiu ou não deve vir de quem acusa, mas as evidências que o livro mostra levam a concluir que houve ou não essa traição. Então é a base de evidências. Esse é o jogo do Machado, são evidências. Mas as evidências provam também ao contrário, Matheus. Sim, porque, são os dois pontos. Primeiro, Bentinho que narra o livro em primeira pessoa. Então nós vamos ter a história toda contada por ele. Acabou. Bom, depois dessa pequena introdução vem a questão, né? Capitu traiu ou não Bentinho? Traiu. Eu acho que não traiu. Capitu e Bentinho depois conseguiram ter um filho. Sancha, como eu já havia dito... Ele supõe que o filho é dele. Sancha, como eu já havia dito, teve um filho e, para homenagear a amizade, colocou o nome dela de Capitu. E quando Bentinho e Capitu teve um filho, para fazer uma homenagem ao amigo, colocou o nome de Ezequiel. E esse menino... Que linda homenagem. E esse menino acaba crescendo e começa a se parecer muito com Ezequiel. Não só nas feições, mas sim ele começa a imitar as pessoas. Não só o Ezequiel. Ele começa a imitar todas as pessoas do convívio dele. Então ele imita a mãe, ele imita o pai, ele imita o Ezequiel. E nisso o Bentinho começa a ficar meio desconfiado dessa traição. Mas só pelo fato dele imitar. Eu acho que não é relevante isso. O Bentinho ele começa analisando algumas circunstâncias. O fato de muitas vezes Bentinho ter encontrado Escobar junto com Capitu em relações que, digamos, que são íntimas, né? Não, os dois ficaram juntos por alguns momentos e Bentinho pegou. Sim, é uma relação íntima em que grandes eles amigos. precisavam de espaço para eles dois. Então o Bentinho ele encontra essas circunstâncias que vai levando ele a crer que está havendo uma relação entre eles. E a relação que ele chega a perceber é de traição. Então, e diante, conforme você vai lendo o livro, você vê que Capitu poucas vezes vai manifestar algum tipo de emoção contrária a uma acusação. Geralmente, quando você está sendo acusado por algo que você não fez, você demonstra muita emoção, como ódio, é a primeira emoção. Mas Capitu era muito serena. Capitu, no livro todo ela conta, é dissimulada. Ela não é serena, é dissimulada. Pode ser dissimulada, mas serena também. Ela tinha, geralmente, vamos dizer, uma inteligência emocional. A dissimulação geralmente é usada para maquiar algo que seja verdadeiro. E é o que ela mais fazia, o que ela era mais capaz de fazer é isso. Dissimular algo que aconteceu de uma maneira incrível. Então, bom, Bentinho acaba pegando Ezequiel saindo da sua casa. Então, é a primeira desconfiança, que eu acho que não é muito relevante.
Afinal, eram muito amigos. Depois tem a aparência, né? Mas aí que entra a questão, até que ponto vai essa amizade, entendeu? Você vê duas pessoas se relacionando de maneira íntima, você vai falar, são amigas, certo? Mas até que ponto foram amigos, entendeu? Aí vira o machismo, onde homem não pode ter amizade com mulher. Não, aí não é essa a questão. Se você chega em casa e encontra o seu esposo com uma mulher dentro do seu quarto... Com o melhor amigo, não é? Com o melhor amigo, dentro do seu quarto. Você encontra os dois, abre a porta e de repente está os dois lá. Você vai falar, você vai continuar com esse julgamento de que são só amigos, mas até que ponto acontece essa amizade, entendeu? Então são circunstâncias que levam a crer que tinha uma relação íntima entre os dois. Possa ser de amizade ou possa ser uma relação muito... Bom, depois a aparência conta muito na história de Bentinho. Achando os dois muito parecidos, achando que seu filho Ezequiel imitava todo mundo, imitava muito bem o amigo, né? E ele também ficou com essa dúvida, sim, que eu também acho irrelevante. Você pode agora contestar, como todo mundo contesta, a visão pessoal de Bentinho. É ele que observa tudo isso. Porém, muitos dizem que Bentinho era uma pessoa formada em direito. Então, ele sabia bem analisar alguns comportamentos. Na verdade, ele sabia bem inocentar alguém culpado e culpar alguém inocentado. A verdade é essa. Só que Bentinho ele não ia ganhar nada descobrindo a traição. Ele ia perder. Então, o lado dele de advogado não entra nessa questão. O lado é profissional dele. Agora, o lado dele ser uma pessoa instruída, capaz de analisar as relações humanas, entra como uma questão a ser considerada apenas. Então, o ponto de vista dele é sim para ser considerado, independente de tudo. Então, a partir do momento em que ele vê essas relações acontecendo, você não deve acreditar que ele está agindo de forma obsessiva. Ele está apenas analisando. Isso vai se dar ao longo do tempo, que ele vai sim agir de forma obsessiva, querendo se matar ou matar o... Bom, Ezequiel acaba indo para o mar e acaba morrendo afogado. E Capitu fica muito triste. Nesse ponto do livro que conta a primeira vez que Capitu se emocionou. Mas eu acho que por ser um grande amigo da família, Capitu iria. Era normal da Capitu se emocionar. Sim. Mas Bentinho não achou normal. Como não? Vendo um melhor amigo morto não ser normal. Neste patamar já está muito evoluído essa desconfiança dele. Então o comportamento dele começa sim a ser discrepante. Porque já está evoluído essa questão. Antes disso ele encontrou diversas coisas que levaram ele a crer que houve uma relação entre os dois. A evidência mais cabal disso é a semelhança entre o filho dele com o seu amigo. Mas tem um contraponto aí, porque tem uma parte do livro que Bentinho vai à casa de Sancha, que é a mulher do Ezequiel, e vê uma foto da mãe dela com que ele acha a Capitu semelhante à mãe dela no extremo. Quer dizer, Capitu parece muito com a mãe de Sancha. Então, quer dizer, pessoas podem se parecer. Isso não é anormal. Isso pode acontecer, né? Aí Bentinho, vendo isso tudo, toma a posição de que foi traído e manda Ezequiel e Capitu para a Europa. Exila os dois. Eu acho que isso foi muito cruel que ele fez. Ele separou a família, deixou eles na Europa e falava para a sociedade que ia visitá-los, mas não ia. E isso se passou a vida toda. Capitu acaba morrendo, Ezequiel volta. E também tem a parte do café. Um dia Ezequiel chega com o pai, e o pai, naquele extremo ciúme, naquela extrema convicção de que tinha sido traído, põe veneno no café e decide se matar, se suicidar. Mas quando ele vê Ezequiel chegando, ele pensa, por que eu vou morrer? Já que eu fui traído, que ele que morra. E dá o café. Também é uma coisa doentia. Só que nessas circunstâncias, como eu digo, já está muito evoluído. Essa ideia fixa dele de traição já está muito evoluída. É claro que a partir desse momento ele vai agir de modo irracional muitas vezes, porque a ideia foi construtiva ao longo do tempo.
E chega um momento em que ele, desesperado, começa a agir dessa forma, mostrando Enciumado. cada vez mais uma certa obsessão por isso. Ele era, assim, obsessivo, Mas, ciumento. diante das acusações dele de traição, Capitu, ela não tenta, de alguma forma, mostrar o contrário para ele. Em nenhum momento ela tenta, ela não manifesta nenhuma reação quanto a isso. É apenas a dissimulação dela. Não, eu já não acho dissimulação. Como eu disse, eu acho que Capitu é bem serena. Ela não tinha necessidade de provar que ela não traiu. Bentinho, quando constatou que o filho parecia com um amigo dele e falou com ela, e ela disse apenas, Deus quis assim. Era um artifício dela, sabe? As coisas têm que ser assim, sabe? O destino quis assim. Esse é o lado de quem dissimula. Ele tenta cada vez mais mostrar o contrário para a pessoa diante do acusador. E ele nunca mostra a real. E ele muito menos vai manifestar uma indignação por isso. Ele apenas tenta contornar Bom, eu acho que diante de acusação. todos esses fatos, Bentinho narrando o que ele quis sim culpar a Capitu. Mas eu acho que ela não traiu ele. Eu acho que tudo foi da cabeça dele, foi uma invenção, foi por puro ciúmes, por puro egoísmo. Ele isolou os dois, ela acabou morrendo, ele nem viu ela na morte. E ele negou o filho até a morte. E isso eu acho que ele se torna um personagem aí egoísta. Até na fase adulta do filho, ele continuou constatando que havia semelhança entre ele e o Escobar. Quando eles se encontram, mais ao final do filme, ele fica indignado ao ver que o Ezequiel se tornou o próprio Escobar. Mas isso tudo na visão dele, Matheus. Na visão dele, e ele era como nós já dissemos, ele era um ótimo advogado. Ele tinha como... É o que nos leva a constatar que tudo que ele está vendo ali, por ele ser uma pessoa instruída, também deve ser levado em consideração. Ou seja, nada deve ser desconsiderado. Por ele ser uma pessoa instruída, uma pessoa que é observadora, então tudo ali deve ser considerado. Até os prós e os contras de quem acredita que foi ou não uma traição. Outra coisa, o livro é relevante também até que ponto um ser humano contando uma história consegue manipular as pessoas a favor dele. Bentinho o tempo todo contando a sua história, ele leva a crer que realmente Capitu traiu ele. Mas você vendo alguns pontos que a gente expôs aqui, pode ser que não, né? Essa, mesmo sendo uma obra aberta, tem como cada um tirar a sua própria conclusão da história, né? Como eu tirei a minha, que Capitu não traiu Bentinho. E que foi mais machismo, orgulho, ciúmes. Apesar dele não ter mostrado nenhum indício de machismo. Não mostrou nenhum indício de machismo, não. Mostrou, na parte que eles pegam os dois juntos, os dois são amigos. É algo natural, Ele sempre vê a maldade aonde ele quer. Se você é mulher e está assistindo esse vídeo, de repente você encontra seu marido com outra mulher dentro de casa, você não vai começar a questionar até que ponto essa relação está acontecendo, como está acontecendo, de que jeito? Será que o seu marido ainda sente o mesmo por você? Será que ele não acabou se apaixonando por essas pessoa que você acreditava ser amiga? Então são essas questões que entram em jogo, é a natureza humana, não é o fato de uma pessoa ser machista ou não, é a natureza humana, é a consciência e o instinto disso. Bom, depois de tudo isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso debate. A questão ainda fica, Capitu traiu ou não Bentinho, mas eu acho que a pergunta a melhor pergunta Bentinho traiu você ou não? Né? Essa é uma questão boa também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não se inscreveu, como eu disse, se inscreva. Deixe seu joinha, que é muito importante para o nosso canal. Quem quiser saber sobre o meu canal, vai no Sociedades Literária. Tem um grupo no Facebook e no Instagram. Então vocês podem ver lá. Bom, beijo e até o próximo vídeo.